dia 8 de março é conhecido como o Dia Internacional das Mulheres. Por isso, para marcar essa data, vamos trazer aqui a história de 7 mulheres que marcaram sua época com seus feitos e fizeram a diferença na sociedade, derrubando os paradigmas, principalmente pelas atitudes corajosas. Valentina Tereshkova. Essa mulher russa foi a primeira a ir para o espaço. Isso aconteceu no ano de 1963. E além disso, até hoje é a única mulher que realizou um voo solo até o espaço. Após esses grandes feitos, foi transformada em uma espécie de heroína nacional. E além disso, foi condecorada pelo líder de Estado russo e de outras nações. Ela também se destacou muito na política do seu país. Rosa Parks. Rosa Parks ficou conhecida como uma ativista símbolo do movimento dos direitos civis dos negros, lá nos Estados Unidos. Ela ficou conhecida porque foi quem puxou a fila no movimento de boicote aos ônibus, de Montgomery. Boicote que obrigou ao fim da lei de segregação racial dos transportes públicos da cidade. Só para você entender melhor, na década de 1950, muitas cidades norte-americanas mantinham essa lei, que, entre muitas outras coisas, também existia uma regra que dividia os assentos dos ônibus entre brancos e pessoas de cor. Um termo utilizado na época para se referir aos afrodescendentes. No ano de 1955, Rosa Parks se negou a ceder o seu assento para um branco, que ficou ali sentado no lado dos brancos, e por isso acabou sendo presa. O caso repercutiu tanto pela cidade que causou uma comoção gigante na comunidade negra e todos decidiram fazer um boicote que durou mais ou menos 380 dias, obrigando as autoridades a alterar a lei. É realmente um grande feito dessa mulher. Joana d'Arc. De origem muito simples, a francesa Joana d'Arc passou de uma camponesa analfabeta para chefe de um grande exército durante a Guerra dos 100 Anos, um feito e tanto para alguém que viveu só 19 anos. Depois de auxiliar de maneira efetiva nas batalhas, foi capturada e condenada à fogueira. Com isso, ela se tornou um dos principais símbolos da França, e séculos mais tarde foi canonizada pela Igreja Católica, no ano de 1920. Hoje é considerada uma verdadeira santa. Anita Garibaldi. Anita Garibaldi ficou conhecida como a heroína dos dois mundos. Isso porque foi uma brava guerreira que se apaixonou e lutou ao lado do guerrilheiro italiano Giuseppe Garibaldi. Ela lutou pela independência gaúcha no Brasil e pelo Risorgimento, uma espécie de movimento de unificação da Itália. Ela teve um papel fundamental durante essas duas batalhas, e a sua garra e determinação inspiraram diversas homenagens por todo lugar onde ela passou, havendo pelo menos 2 cidades só em Santa Catarina nomeadas em sua homenagem. A cidade de Anita Garibaldi e Anitápolis. Marie Curie. Marie Curie foi uma cientista polonesa e foi a primeira mulher a ser enterrada no Panteão de Paris, por méritos próprios. Para quem não sabe, o Panteão serve como abrigo para os corpos de homens e mulheres ilustres. E não é por menos, já que ela foi pioneira em diversos aspectos. Foi quem descobriu 2 elementos da tabela periódica, o polônio e o rádio, foi importante no desenvolvimento da teoria da relatividade, foi a primeira professora admitida na Universidade de Paris e a primeira pessoa a receber 2 vezes o prêmio Nobel. É realmente uma grande mulher. Catherine Switzer. Catherine Switzer ficou muito conhecida porque desafiou as regras e se tornou a primeira mulher a correr uma maratona no ano de 1967, lá em Boston, nos Estados Unidos. Nessa época, só era permitida a participação dos homens nas provas de rua dos Estados Unidos, mas Catherine resolveu burlar a regra. Só que um dos diretores do evento acabou descobrindo, e quando percebeu a presença de uma mulher, tentou impedi-la de correr. Mas o interessante é que ele foi bloqueado por outros competidores, e tudo em frente às câmeras, como você pode ver aí nessas fotos. Após esse feito, a atleta criou a Fundação 261 Fearless, pela luta da igualdade de gênero nos esportes. E como sabemos, muitas coisas mudaram depois disso nos esportes, graças à coragem e à força de vontade dessa mulher aí. Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, em defesa das vítimas de violência doméstica, existe hoje no Brasil muito graças à luta dessa mulher, principalmente para garantir que o seu agressor fosse condenado.
Maria da Penha foi vítima de graves agressões por parte do marido durante anos, e essas agressões a deixaram paraplégica. Só que isso não a impediu de agir em busca de justiça para o seu caso, e avançar sem medo apesar das ameaças constantes durante longos anos. A luta se estendeu e ganhou proporções internacionais, fazendo com que comitês de vários países denunciassem o caso para o Comitê Internacional dos Direitos Humanos. Depois desse caso, o Comitê Interamericano de Direitos Humanos fez uma lista com uma série de recomendações para que o Brasil deveria seguir nesses casos. Ou seja, graças à luta dessa mulher, a Lei Maria da Penha ganhou corpo e foi elaborada e trouxe um pouco mais de alento para quem sofre, coisas semelhantes a dela. Eu sei que existem muitas outras mulheres guerreiras que mudaram a história, mas essas são apenas um rápido exemplo do quanto pessoas normais podem impactar para sempre a história de uma cidade, país ou até mesmo o mundo. Então, se você lembra de uma outra mulher que mudou a história, comenta aí embaixo. Quem sabe a gente não faz uma parte 2 com outras 7, 10 ou sei lá, até 20 mulheres que se tornaram referência na área que elas atuaram. E lógico, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, e seguir a gente nas redes sociais. Você não tem ideia de como isso ajuda a gente a crescer. Um grande abraço para você, fique com Deus e até a próxima.